Olá a todos, eu sou Rosiane Aguiar Santos e vou apresentar aqui para vocês uma pesquisa realizada por mim que se refere ao meu estágio de extensão do curso de Letras na Uninter, qual estou quase me formando e para isso estou realizando este estágio, no qual gostaria muito que vocês que estão acompanhando pudessem interagir comigo e ver o quanto que este tema escolhido para ser trabalhado aqui é importante e interessante para todos nós que somos ou que iremos ser professores. Então, neste momento, eu gostaria de apresentar aqui para vocês os slides que eu preparei para que a gente possa fazer isso de uma forma mais interativa. Então, neste caso, vou começar apresentando esse material que eu fiz. Como eu já me apresentei, só vou reforçar aqui a universidade, é o Centro Universitário Internacional Uninter. Isso é o estágio supervisionado híbrido que eu faço no curso de licenciatura em Letras Português. É o segundo estágio, o estágio ensino médio. O tema que eu estou usando neste seminário é o uso da tecnologia no ensino da língua portuguesa. E como que eu fiz isso? Eu utilizei alguns artigos científicos, artigos acadêmicos, de pessoas que pesquisaram a respeito deste tema, desta temática, e vou apresentar aqui para vocês o quanto que é importante a utilização da tecnologia em sala de aula. Neste caso, eu vou focar no ensino da língua portuguesa, que é uma disciplina indispensável para todos, né, em todas as instâncias do ensino, desde o ensino fundamental até a universidade, todos os cursos, é de fundamental importância que haja o ensino de língua portuguesa por ser a nossa língua mãe, a nossa língua materna. E para isso é importante que a gente desenvolva como professores esse hábito da leitura e da escrita desde o início, desde criança e, claro, desenvolvendo depois nas outras faixas etárias. O que a gente vai focar aqui, como eu disse, é nesse ensino de língua portuguesa. Mas este tema da utilização de ferramentas tecnológicas que estão aí em desenvolvimento no mundo é para ser usado em todas as disciplinas, em todas as matérias da escola, do ensino. É importante e é possível que se utilize essas novas tecnologias na forma de ensinar. E cabe ao professor estar sempre atento a essas novas formas didáticas de estar ali lidando com o aluno, para que ele possa estar vivendo no mundo e no tempo em que o aluno também está. Porque não adianta que a gente queira ensinar essas novas gerações que estão chegando aí na escola, que já nascem integradas com o ambiente digital, com as novas tecnologias, da forma que nós fomos ensinados há 20 anos atrás. Então, é importante que a gente se adapte como professores ao que ele já tem no seu convívio familiar, no seu convívio externo à escola, que são essas tecnologias e que devem ser colocadas também em prática na sala de aula. Então, a você que está assistindo aqui agora, este seminário, saiba que por mais que você não seja da área de língua portuguesa, as dicas e toda a pesquisa que vai ser divulgada aqui neste vídeo, trazida desses artigos científicos nos quais eu pesquisei, podem sim ser utilizadas pelos professores das mais diferentes disciplinas na sala de aula. Então, vamos lá, né? Primeiramente, eu gostaria de apresentar rapidamente aqui a minha trajetória acadêmica até aqui, para que eu possa contextualizar melhor essa minha necessidade de expor este conteúdo para vocês. Então, eu sou Rosiane Aguiar Santos, sou professora da área de História, formada desde 2015 pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Também sou comunicadora, trabalhei como produtora, editora e apresentadora do Jornal da Cidade na Rádio Nova Dimensão FM em Barra do Choça, que é uma cidade aqui da Bahia, entre 2016 e 2018. Também fiz um mestrado em Linguística na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia em 2018, concluindo e defendendo a dissertação em março de 2020 e sendo indicada a prosseguir da forma direta pela banca de avaliação da dissertação no mesmo programa de pós-graduação, que é o PPG-LIM, da UESP, no nível de doutorado. Então, estou também no doutorado em Linguística pela UESP, atualmente.
Também já atuei como chefe de assessoria de comunicação, social media, mestre de cerimônia da prefeitura da mesma cidade. E estou também fazendo uma especialização em marketing digital pela Favene e também o curso de jornalismo também pela UESB. E me formando agora no curso de letras da Uninter. Então, nesse curso de letras, como eu disse, estou agora produzindo este seminário como estágio de extensão para o meu encerramento, a minha formação, né, no curso. Os artigos que eu selecionei para poder apresentar aqui para todo mundo que esteja acompanhando este vídeo e que vai falar a respeito deste uso, né, dessa importância de utilizar as novas tecnologias em sala de aula, foram 3 artigos, né? Eu escolhi 3 para poder ficar de forma mais sucinta, mais sintética a minha fala aqui neste vídeo. Os artigos são, o primeiro foi de Barbosa e Alves, né, que é Francileide Fialho Barbosa, e Shirley Marli Alves, que é intitulado O Ensino de Língua Portuguesa e o Uso das NTICs, o blog como ferramenta de incentivo à leitura e à escrita, do Congresso Internacional de Educação e Tecnologias da UFSCar, em São Carlos, publicado em 2018. Também o artigo de Carvalho, Couto, Lima e outros autores, que é de Caroline Telles Carvalho, Aulia de Sá, Couto e Elizabeth Marques Lima, intitulado O Ensino de Língua Portuguesa e as Novas Tecnologias. E, por fim, o artigo de Guerreiro e Ribeiro Neto, Josiane Azevedo Guerreiro e Aloysio da Silva Ribeiro Neto, publicado em 2019, intitulado O Uso das Novas Tecnologias nas Aulas de Língua Portuguesa na turma do 2º ano do Ensino Médio Integral na Escola Estadual Professora Ineri Barbosa dos Santos, que está na revista Atlante, Quadernos de Educación y Desarrollo, que foi publicado em 2019. Então, aqui todas as referências dos artigos que eu utilizei, e aqui a gente inicia com o primeiro artigo de Barbosa e Alves. Vou falar aqui rapidamente o resumo deste artigo, e depois eu vou falar o que as autoras abordaram no artigo falando sobre as TICs, né, as tecnologias, as novas tecnologias de informação e de comunicação que são utilizadas no ensino de língua portuguesa. Então, assim, iniciando, as autoras dizem: no mundo contemporâneo, altamente digitalizado, grande parte das interações humanas ocorre na rede internacional de computadores, com suas múltiplas possibilidades, em diversas ferramentas de informação e comunicação. Nesse contexto, a escola, como agência de formação de indivíduos capazes de ler e produzir textos, é desafiada a incorporar em suas rotinas o trabalho com os gêneros de texto do mundo virtual. Então, as autoras fazem uma pesquisa de cunho bibliográfico e tem este tema que vem sendo abordado, que é o uso do blog como ferramenta de incentivo à leitura e à escrita. E elas objetivam verificar de que modo os professores e os alunos vêm usando essa ferramenta no contexto escolar. E também demonstram, né, os resultados que as autoras trazem neste artigo, que é possível superar a dificuldade de leitura e escrita com a utilização do blog, que é uma ferramenta da internet que está aí sendo usada por muitos, né, desde de forma pessoal como profissional, e que vai fazer com que alunos possam ler e escrever por prazer, e não mais apenas voltado para a avaliação, né, que é o que muitas vezes dificulta o aprendizado de uma boa escrita e de uma excelente leitura dentro da sala de aula. Então, os alunos eles passam a se preocupar com a escrita e se dedicam mais a partir do momento em que eles têm essa ferramenta de que o professor vai trabalhar com o aluno de uma forma em que não vai ser centrado na avaliação, naquilo de cobrança, mas sim no aprendizado e no prazer da escrita e da leitura. Então, o artigo das autoras é muito interessante. Eu fiz a leitura de todo o artigo e vi que foi feita uma pesquisa muito aprofundada, né, de cunho bibliográfico, para poder trazer esse levantamento e trazer todos os benefícios que a utilização da internet, do computador, do blog podem ter para o desenvolvimento da leitura e da escrita do aluno. E como eu disse, isso referente à língua portuguesa, uma vez que a gente escreve e lê na nossa língua. Mas, como eu falei no início desse vídeo, todas as outras disciplinas, todas,
Não existe nenhuma disciplina, não importa se exatas, biológicas, humanas, preciso que se tenha a língua mãe, a língua materna, para que se possa escrever e ler qualquer texto, de qualquer gênero textual. Então, a ferramenta que se utiliza para que se desenvolva esse gosto pela leitura e pela escrita, que aqui as autoras trazem o blog, pode ser utilizado por todos os outros professores das outras disciplinas também. E isso é o que é gratificante e significante, que transformou-se também em um grande ensinamento para mim, e eu tenho certeza que para você também que está acompanhando esse vídeo e que vai se desenvolver aí na docência. As palavras-chave que as autoras colocam neste artigo é ensino de língua portuguesa, leitura e escrita, cheats e blog. Bom, aqui eu fiz um pequeno roteiro no sentido de trazer aqui os principais pontos trabalhados no artigo de Barbosa e Alves. Como eu disse, elas vão trabalhar a questão da leitura e da escrita, vão falar a respeito dos blogs e da internet, e como eu disse agora no resumo que eu li para vocês deste artigo, o foco das autoras é fazer com que o professor e o aluno transformem este aprendizado do ler e escrever em algo prazeroso e não apenas avaliativo. Então, isso facilita para que o aluno interaja e tenha maior atenção e maior gosto de estar ali produzindo textos e também se torne algo natural. Uma vez que eu vi que o Brasil é acho que um dos únicos países em que a sua população não gosta da sua língua, de estudar e diz que tem dificuldade de ler e escrever a sua própria língua. Na escola, quantas vezes o aluno diz, eu não gosto de português, eu não entendo, é muito difícil, são muitas regras e tudo mais. Né? Então, isso tudo mostra que talvez seja uma deficiência do ensino, uma deficiência didática, para que haja esse interesse desde a infância na leitura e na escrita de forma prazerosa e não obrigatória, e não de forma com que o aluno se sinta pressionado a ter boa escrita no sentido de gramática, ortografia, mas sim em aprender a utilizar os diversos gêneros textuais que estão aí na sociedade e se adaptar a cada forma de escrever em cada circunstância, em cada situação. Muitas vezes a gente acaba, como professor, querendo que o aluno repita, né, e faça daquilo de escrever e ler a norma padrão da língua portuguesa no ensino. E a gente sabe que existe uma variação linguística muito grande no português, principalmente no Brasil, que é um país de tamanho continental, regionalizado, em que em diversos locais, estados, regiões, cada grupo social tem uma forma de falar diferente. E isso não significa que tal pessoa ou tal grupo social, de tal estado ou de tal região, fale errado ou fale certo. Fale melhor ou fale pior. Isso não existe. A língua, ela é viva e ela é adaptada a cada ser humano. Então, nisso que a gente tem aí a variação linguística. E a variação linguística, ela não é só regional, mas ela também está nesse contexto dos gêneros textuais. Você não pode falar numa palestra, num seminário, ou escrever um texto jornalístico da mesma forma que você fala ali no bate-papo do seu celular ou da sua rede social preferida. Existem as formas que você vai usar diferente de um e diferente de outro. E por que não trazer este estudo, trazer essas ferramentas para a sala de aula, mostrar ao aluno que é possível falar, escrever e ler diferentes gêneros e diferentes formas. E aqui no artigo de Barbosa e Alves, é isso que as autoras trazem de significativo. É mostrando que através do blog, e como eu disse no início, pode ser utilizado de várias formas. As autoras até citam durante o artigo que iniciou sendo algo meio que como se fosse um diário que a gente tinha antes de escrever a nossa rotina ou aquilo que a gente tinha de mais íntimo. A gente começou a escrever nos blogs, principalmente os adolescentes, as pessoas mais jovens. Mas depois, os blogs começaram a ser também utilizados de forma profissional, por jornalistas, por donas de casa, por pessoas que queriam compartilhar mais de uma determinada área, de uma determinada profissão, e fez com que o blog seja um ambiente onde exista diversos gêneros textuais. A gente tem um blog de receitas, então o gênero textual vai ser a receita.
A gente tem um blog jornalístico, onde o gênero textual vai ser a notícia, e por aí vai. Então, o hábito de trazer o blog, por exemplo, que é o principal foco do artigo das autoras Barbosa e Alves, para a sala de aula, é uma excelente ferramenta de fazer com que o aluno do ensino médio, que na maioria é formada por adolescentes, tenha naquilo que talvez eles já até utilizem, né, de forma não acadêmica, vamos dizer assim, transformando em algo que vai servir ali para o seu aprendizado e para a sua formação escolar. Então, as autoras elas vão falar também a respeito da mudança de atitude dos alunos relacionada à questão da leitura e da escrita. Como eu falei, o que antes tinha que se escrever em um caderno, escrever um texto sem contexto, né? Tipo, escreva um texto sobre algo que não tem ali um contexto com a realidade do aluno, né? Nem todo aluno que está ali naquela sala de aula vive uma realidade igual. Então, como que vai se passar para que se escreva um texto sobre tal assunto, sobre tal conteúdo para toda uma turma, para toda uma sala? Então, é por isso que este blog, né, o blog, essa ferramenta, seria, então, uma forma muito peculiar e interessante para que cada um possa desenvolver a sua forma de escrever de acordo com o que ele está inserido socialmente, e isso vai fazer com que o aluno tenha uma mudança de atitude. Como eu disse, a leitura, ela vai além da avaliação, ela vai ser algo onde o aluno vai estar ali externando sentimento, externando frustrações, externando a sua realidade social num blog, por exemplo. E ele vai poder utilizar diferentes gêneros textuais, já é uma forma de trabalhar gênero, tipo. Então, é necessário que o professor também tenha uma mudança muito grande na sua forma de lecionar. E isso as autoras também vão trabalhar ao longo do artigo. Então, eu trouxe aqui até mesmo uma pequena citação de um autor que as autoras utilizam neste artigo geral de 2011, que diz o seguinte: o mais adequado é incentivar e desenvolver a leitura e a escrita de forma contextualizada, sem preocupações exclusivas, como, por exemplo, a decodificação na leitura e as questões ortográficas e gramaticais na escrita. Então, isso quando eu estava pesquisando e lendo no artigo, achei isso muito significativo e que às vezes passa despercebido por nós, professores e professores em formação. A gente não tem que deixar que o hábito de ler e escrever se torne algo exclusivo da decodificação das letras, das palavras e de escrever perfeitamente correto na norma padrão, preocupando-se com ortografia e gramática. Não que isso não vai ser importante, claro que vai ser. É necessário que o aluno se forme como cidadão e que saiba escrever e ler de forma, vamos dizer assim, mais científica, né, com a língua padrão, que vai ser necessário quando ele estiver em uma determinada profissão, que vai ser necessário em diferentes circunstâncias da sua vida. Mas, não necessariamente, esse tem que ser o principal objetivo da leitura e da escrita para um aluno que está ali aprendendo. Vai ser um objetivo, mas não o único, e não o mais importante. Então, é isso que as autoras trazem neste artigo. Bom, aqui eu trouxe também mais algumas considerações feitas por Barbosa e Alves no artigo. Elas citam, por exemplo, o Programa Nacional de Tecnologia Educacional, PROINFO. Eu não conhecia este programa, mas eu fui pesquisar e vi que é um incentivo que o governo tem de promover o uso pedagógico da informática na rede pública de educação básica, levando até as escolas computadores, recursos digitais e metodologias de ensino adequadas ao uso desses recursos. A gente sabe que é uma realidade que nem sempre todas as escolas, todos os professores têm, mas é importante que a Secretaria de Educação, que os professores saibam e tenham conhecimento de programas como esse, que esse é um programa nacional, mas com certeza em determinados estados ou cidades tem também programas semelhantes que visam incentivar e promover o uso pedagógico da informática, da internet na sala de aula. Então, as autoras, através do artigo, elas vêm
questionar qual o impacto das TICs no ensino de língua portuguesa e se o uso do blog pode incentivar a leitura e a escrita. São os problemas de pesquisa que as autoras colocam no artigo e que respondem posteriormente, que eu indico, inclusive, a leitura para todos vocês que estão acompanhando este vídeo. As autoras também trazem que a leitura ela não pode se desenvolver com textos distantes da realidade dos alunos, foi o que eu também disse há pouco. Então, os educadores precisam ter o cuidado de trabalhar textos que estejam relacionados às vivências do alunado, né? Como já diz o mestre Paulo Freire, é importante que esteja contextualizado na realidade social do aluno para que não seja algo aquém daquilo que ele já vive no seu cotidiano e que comece a ver coisas completamente diferentes da sua circunstância social dentro da sala de aula. Então, é importante que os gêneros, que os interesses que ele tenha fora da escola sejam trazidos para a sala de aula para que o trabalho de escrita e de leitura possa ser prazeroso e significativo para este estudante. Então, o objetivo principal da produção de texto na escola passou a ser a participação ativa e crítica do estudante na sociedade. É uma discussão que as autoras trazem com base em Marcons 2010. E aí, as autoras também, elas fazem essa reflexão mostrando que a importância da escola propor situações de produção que se reportassem a práticas sociais e a gêneros textuais que existem de fato, e principalmente que existem na realidade de cada aluno. Então, a realidade de um aluno de escola particular vai ser diferente de um aluno de escola pública, né? A questão social, nesse caso, o aspecto financeiro e também, vamos dizer assim, de aprendizado, né, no modo geral, e também de solidez familiar, no sentido de que, muitas vezes, os pais de alguns alunos, ou de boa parte de alunos de escola pública, não tenham uma formação acadêmica tão larga quanto uma família que seja mais abastada financeiramente e que tenha um filho numa escola particular. Então, o que circula socialmente no âmbito particular e circula socialmente no âmbito público? Então, é necessário que haja essa construção voltada para saber o que está de acordo com cada realidade. E não é que vai ter ali uma separação, né, uma ambiguidade, mas para aquele aprendizado ser mais significativo, vai ser necessário que cada realidade seja mostrada para a vivência de cada aluno. Aqui também a gente tem algumas discussões que as autoras trazem sobre gêneros e tipologia textual conforme Bakhtin. Elas vão falar a respeito dos gêneros, né, da importância de saber o que cada gênero tem de particular. E aí elas vão entrar nessa questão do gênero digital, porque no digital existem também vários gêneros. Então, aqui a gente traz uma discussão com base em Marcuse, que trazem alguns dos gêneros que estão no ambiente digital. E que para cada gênero desse, existe uma forma diferente de se escrever e de ler, principalmente de se escrever. A forma como que você escreve um e-mail é diferente de como você bate papo virtualmente numa sala, né, num chat, numa sala de bate-papo aberta com mais pessoas. Da mesma forma, também é diferente de um bate-papo reservado, né, de uma pessoa com a outra ali de forma particular. E também existe a aula virtual, que nesse momento de pandemia tem sido algo bem cotidiano de cada um que está envolvido na educação, um bate-papo educacional, uma videoconferência interativa, lista de discussão, endereço eletrônico. Então, são várias as formas, os gêneros digitais dentro deste ambiente da internet. E o próprio Marcuse que diz, há um conjunto de gêneros textuais que estão emergindo no contexto da tecnologia digital em ambientes virtuais. E para finalizar este artigo de Barbosa e Alves, eu trouxe aqui essa citação que diz o seguinte: educação escolar não pode ignorar a presença dos recursos tecnológicos disponíveis na sociedade, devendo inserir em seu currículo os gêneros digitais, aproveitando os potenciais desses gêneros para os alunos aprenderem a ler e produzir textos com mais prazer e facilidade, porque a escola prepara os cidadãos para um mundo com suas diversas demandas,
não pode abrir mão da utilização das tecnologias, principalmente as da comunicação. Então, isso daqui para mim é fascinante. A escola e nós, como professores, não podemos fechar os olhos para a tecnologia, não podemos ficar no passado, né? A tradição é importante em alguns casos, mas é necessário que o professor esteja em constante formação para se adaptar a tudo aquilo que o mundo moderno oferece. Porque não é justo com os alunos que eles estejam inseridos nessa nova era digital, estejam vivenciando a moda do TikTok, do Instagram, dos Reels, e nós, como professores, mesmo jovens, ou até os professores que são mais velhos, estejam aquém dessa realidade. Não é justo com o aluno. É importante que nós, como professores, desenvolvamos as nossas habilidades tecnológicas, né, digitais, busquemos aprender, cursar, fazer uma reciclagem para que a gente possa adaptar a nossa didática a essas novas tecnologias. E no caso da língua portuguesa, principalmente, a gente vê que a língua portuguesa ela é uma língua difícil, uma língua muito cheia de regras e normas, e que para os alunos aprenderem isso é muito difícil. Muitas vezes, até mesmo professores que não são da área da língua portuguesa encontram dificuldades no momento em que estão escrevendo um artigo científico, estão preparando uma aula, estão preparando um texto para poder apresentar aos seus alunos e se deparam com alguma dúvida relacionada a como escrever tal palavra, como acentuar, que usa crase ou não. Então, se para nós que somos professores isso pode ser dificultoso, imagina para o aluno que muitas vezes está ali amarrado e preso a uma avaliação para saber se ele sabe ou não onde que vai o acento em uma determinada palavra, qual a sílaba que deve ser acentuada. Então, isso faz com que a gente saiba que é necessário que a gente também tenha que se formar cada vez mais para que o aluno esteja neste mundo digital e nós adaptados a ele também. Então, essa citação eu trouxe justamente porque ela resume que os alunos eles precisam ser preparados, né, como cidadãos para o mundo. E no mundo eles vão encontrar essa tecnologia, esse mundo do blog, esse mundo da internet. Então, por que não já ir preparando este aluno dentro da sala de aula para que ele possa se comunicar socialmente cada vez melhor com seus pares? Aqui a gente já parte agora para o artigo de Carvalho, Couto, Lima e outros autores. Os três artigos, eles casam muito um com o outro. Eu foquei nesse primeiro, e os outros realmente vão trazer muitos elementos que foram abordados por Barbosa e Alves, e que vão focar também nessa questão que eu finalizei aqui agora no primeiro artigo, que é do professor estar em constante formação e adaptação a essa nova realidade. Então, vou ler aqui rapidamente o resumo do artigo desses autores, que diz o seguinte: o presente artigo apresenta uma reflexão a respeito da aplicação das novas tecnologias da informação e da comunicação, NTIC, ao processo de ensino-aprendizagem de língua portuguesa. Foram conduzidas pesquisas bibliográficas e de campo e foram entrevistados docentes e discentes de 6 escolas do ensino fundamental das redes públicas e privadas da cidade de Aracaju a respeito das novas tecnologias. Ficou evidente a necessidade de haver práticas cada vez mais relevantes que envolvam as habilidades de leitura e escrita, tendo os recursos tecnológicos como grandes aliados nas aulas de língua portuguesa. E aí as autoras dizem que o artigo destaca a figura do professor, o qual precisa estar cada vez mais consciente que o seu papel mudou. Então, ele passa de um mero transmissor de informações para um mediador e motivador da curiosidade do aluno em produzir textos de forma espontânea. Isso é muito interessante porque, como eu disse, muitas vezes, quando se fala nas novas tecnologias, os alunos, as crianças e adolescentes, no caso do ensino médio, eles estão muito mais adaptados a tudo isso do que nós, professores, né? E principalmente os professores mais velhos, porque
nós fomos adaptados a essas tecnologias. Eles não, já nasceram inseridos nesse mundo. Então, às vezes, o professor, ele aprende com o aluno. Ele aprende a criar um blog, vamos dizer assim, né, lembrando do último artigo, com um aluno que já tem um blog, por exemplo, onde ele fala sobre rock, onde ele fala sobre moda, onde ele fala sobre animais. Então, olha que interessante. O professor, ele vai ser um mediador e vai estar ali com o aluno produzindo conhecimento e não apenas transferindo e informando, né? Então, isso é muito interessante e que mostra o quanto que essa relação pode ser muito mais satisfatória e produzir muito mais conhecimento e saber dentro do ambiente escolar. Aqui eu trouxe também alguns pontos interessantes que as autoras colocam nos artigos. Elas vão falar sobre a aplicação das novas tecnologias da informação e da comunicação, que é a sigla, né, NTIC, e vão dizer também sobre os recursos tecnológicos como grandes aliados nas aulas de língua portuguesa. Então, elas vão trazer quais os recursos que podem ser utilizados. Muitas vezes a gente se depara com a deficiência, principalmente no ensino público, desses recursos tecnológicos. Nem toda escola pública tem uma sala de aula de informática, onde as crianças e os adolescentes têm acesso a um computador. Mas, hoje em dia, quase todas as famílias têm acesso a um celular. Inclusive, nos últimos 2 anos, a gente viu a necessidade do celular para assistir a aula através das plataformas de sala de aula virtual, como o Google Meet, o Zoom, o Jitsi e uma infinidade de outros sistemas que foram utilizados pelas universidades e pelas escolas para que as aulas acontecessem de forma remota e que os alunos não ficassem prejudicados sem aulas, já que estavam impedidos de estarem nas salas de aula por conta da transmissão do coronavírus que causou a pandemia de Covid-19. Então, vamos tentar adaptar esse recurso do celular, do notebook, do computador para a sala de aula, para o ensino de língua portuguesa e também para outras disciplinas. E também um foco das autoras é sobre essa mudança do papel do professor na tarefa de ensinar a ler e escrever, e não estou dizendo de alfabetizar nem de letrar ninguém, mas sim da prática de leitura e da prática de escrita. Trouxe também essa citação, que está no artigo das autoras, que diz o seguinte: passando de mero transmissor de informações para mediador e motivador da curiosidade do aluno em produzir texto de forma espontânea, produzir conhecimento através das inúmeras possibilidades de uso dos recursos tecnológicos no contexto escolar. Estava no resumo e também faz parte da introdução deste artigo e mostra aí a necessidade que tem do professor saber conduzir este momento com seus alunos. Aqui tem mais alguns pontos interessantes que está neste artigo das autoras, que eu resumi aqui para todo mundo que está vendo e acompanhando este seminário. Então, o mundo ele está tendo que se habituar com novas formas de escrita. A escrita transcrita por mensagens, imagens, abreviações, o que a gente costuma ver muito aí no ambiente da internet, não é mesmo? Tudo isso faz parte desse novo conceito de sociedade trazido da era da globalização. Então, é um dos focos também das autoras. Esse novo meio de se comunicar, ele ultrapassa o meio formal. Então, a escola precisa entender que esse momento ele tem que ser adaptado nas suas práticas pedagógicas, né, políticas e educacionais. Os seus conteúdos programáticos precisam estar inseridos nessa nova lógica social global. Então, o artigo que as autoras escreveram fazem esse alerta, né, e apresentam uma reflexão a respeito da inserção das novas tecnologias da informação e da comunicação ao processo de ensino-aprendizagem da língua portuguesa. E, por fim, aqui eu tenho também este pequeno excerto que eu trouxe, que diz o seguinte: o educador, nesse contexto, que somos nós, professores, seja professores que já atuam, ou seja, os professores que estão se formando, que estão se preparando para se inserir no mercado da docência, né, no magistério, ele tem que saber que com essa mudança de paradigma, né, essa nova era que tem já há um tempo, né, não é algo novo, mas já vem aí já de 10 anos com muito mais força dentro da nossa realidade social, precisa saber conduzir os alunos, orientá-los quanto ao uso dessa nova ferramenta
e mostrar os benefícios e também, claro, os malefícios que elas trazem. Uma coisa que eu já vi muito, que eu leio e que eu vejo também, é que a gente, como professor e a escola, acaba demonizando o celular, o computador, né? De forma que a gente não sabe aproveitar os benefícios que eles também podem trazer. Óbvio que podem trazer. Inclusive, muito mais benefício do que malefício, sabendo usar essa ferramenta a favor da educação. Então, às vezes, a gente encara o celular na sala de aula como um pecado, né? Como algo que vai estar tirando a atenção do aluno, que vai estar dificultando ali o processo de ensino-aprendizagem, que realmente, se não ser adaptado ao ensino, vai fazer isso mesmo, né? Quantas vezes a gente não tem que estar chamando a atenção de um aluno que está no celular e não está prestando atenção na aula, né? O que é algo grave, de muita falta de educação que deve ser ensinada em casa pelos pais. Mas o que eu quero dizer é isso, que a gente tem que aprender a tentar transformar o que era distração em algo que seja necessário e pronto para o ensino, pronto para o aprendizado dentro do ambiente da sala de aula. Então, o professor, nesse caso, ele precisa conduzir na busca do aperfeiçoamento intelectual e investigativo dos seus alunos, frente a essas novas tendências que vão surgindo dia após dia. Todo dia surge uma rede social nova e o nosso aluno, ele já sabe fazer tudo que aquela rede social tem ali de ferramenta para poder se expandir e estar ali naquele ambiente. Então, é importante que nós, como professores, saibamos estar envolvidos nesse meio também, para que a gente possa promover práticas pedagógicas e reflexões sobre os conhecimentos, como está aqui no texto, dessa nova ferramenta tecnológica. O profissional docente, né, ele precisa estar bem preparado metodologicamente, é o que dizem as autoras, principalmente quando inserimos novas tecnologias na prática escolar. Não é também interessante que o professor comece a utilizar o computador ou o celular na sala de aula sem estar preparado de verdade, de forma metodológica para isso. Porque senão isso pode se tornar um problema, se tornar algo que pode causar ali um certo atrito com os alunos. Então, se o professor não sabe mexer no TikTok para poder utilizar o TikTok como uma forma de didática para a sala de aula, ele precisa buscar algo que ele seja mais familiarizado para poder utilizar dentro do ambiente escolar. Ou então, se preparar, procurar saber, pesquisar e entender como funciona aquela ferramenta, aquela rede social, para poder adequar a sua metodologia, a sua didática àquela prática. Então, é importante que nós, como professores, primeiro estudemos para depois fazer com que o nosso aluno também estude. Então, é preciso saber usar a internet, por exemplo, né, de forma eficiente nas aulas de português, para que não se perpetue o que Antunes, 2005, página 104, aponta como grande falha, que, segundo Antunes, de acordo com as autoras deste artigo, os professores selecionam os conteúdos, pois é mais fácil cobrar gramática, que só terá uma resposta, e usam o texto somente como pretexto para o ensino de gramática, o que é realmente absurdo e um desserviço, né, para o professor, vamos dizer assim, para o aluno, né? Então, não sejamos esses professores que utilizem o texto apenas como um pretexto para estar ensinando gramática e ortografia. O texto é fundamental, um bom texto, bem escrito, bem lido, é necessário em toda a nossa vida, por quanto tempo vivermos. Então, claro que vai poder fazer isso. Vamos trabalhar um texto em um blog, por exemplo, como disseram as autoras do primeiro artigo, mas se por acaso a gente receber o texto para ser publicado no blog e ele tiver falhas graves de gramática, de ortografia, que se abra um momento ali para falar sobre aquela temática que foi errada, né? Que foi feito de modo equivocado, que foi escrito de forma equivocada, né? O uso do X no lugar do CH, o uso do C cedilha no lugar do SS, e por fim, a gente vai fazer ali uma aula de gramática e de ortografia, mas que não seja somente esse o nosso objetivo como professores de português, e sim apenas que a gente possa fazer isso de forma muito mais abrangente, contextualizando o texto na sala de aula. Então, o professor de língua portuguesa,
ele precisa acompanhar a nova tendência, precisa inserir e usar métodos que mostrem aos alunos que tipo de escrita deve ser usada em várias situações. É preciso que a escola enxergue as manifestações criativas encontradas nas conversas de internet, o chamado internetês que existe, deve ser trabalhado também por nós professores de português, e que o professor saiba tirar proveito disso, né? Que tal a gente ver um texto que foi escrito, né, numa rede social, de forma informal, coloquial, utilizando o internetês, com abreviações, né? De porquê com o PQ, do não com o NTIL, e transformar esse texto em um texto que seria de um e-mail formal em uma empresa, ou em um blog de moda que eu tenho, como, né, que minha aluna tem, já que ela gosta de tendências, fashions e tudo mais. Então, é necessário que haja também criatividade por parte do professor, para que ele possa orientar seus alunos quanto ao lugar mais apropriado para se utilizar tal forma de escrever e que seja mais fácil a comunicação. Porque a língua padrão, a norma padrão da língua é importante em vários ambientes, em vários contextos. Mas a comunicação não se dá apenas pela norma padrão da língua. Ela se dá de formas diversas, a variação linguística é muito grande. Então, a gente tem que saber se adequar à realidade. Um médico que estudou quase 10 anos para ser médico tem ali um vocabulário muito requintado, muito, né, com palavras muito interessantes, diferentes, né, estranhas, vamos dizer assim, mas se ele vai trabalhar como médico da família de um USF, em um bairro periférico de uma cidade pequena do interior do país, ele não vai poder falar com um senhor que chega, né, que trabalha, vamos dizer assim, no campo, na lavoura, com aquele vocabulário. Se ele não conseguir se comunicar com esse lavrador que chegou se queixando de uma dor, de uma dor diferente, de uma forma de falar diferente que se usa na região dele, ele vai estar sendo um péssimo médico. E olha que não é, porque ele estudou muito para isso e tem toda a sua formação. Mas e se não haver comunicação? Como que ele vai saber o que esse senhor está sentindo e como que ele vai poder prescrever um medicamento que vai fazer com que aquela dor, né, acabe? Então, é preciso que haja comunicação. Então, nós, como professores, ou como qualquer profissão que cada um tiver, precisamos adaptar a nossa linguagem ao ambiente e à realidade em que estivermos presentes, para que haja comunicação. Porque, senão, não adianta nada eu falar tão bem com alguém que não está me entendendo, né? Então, eu tenho que fazer com que a comunicação aconteça. Bom, por fim, eu trouxe aqui também este pequeno excerto do texto, né, das autoras, para poder finalizar este artigo, para a gente já ir para o último, que é mais curto e também será mais rápido. O professor de língua portuguesa não deve ser limitado ou escravo de livros ou teorias, mas antenado com a vida, comprometido tanto com a tradição como com a modernidade. Evoluindo sem temer o novo, fiel à sua consciência, sempre preocupado em dar e fazer o melhor. Ele precisa reconhecer que as novas tecnologias podem facilitar o seu trabalho no sentido de incentivar a produção textual, a exemplo do blog, como as autoras do primeiro texto também ressaltaram, que é, a princípio, um diário digital e pode ser utilizado pelo professor de língua portuguesa ou de literatura ou de outras disciplinas, licença poética aqui, como ferramenta atual de divulgação dos trabalhos de seus alunos. Ele é de fácil edição, atualização e manutenção dos textos em rede produzidos pelos alunos. E também gratuito, a gente tem aí diversos sites que possibilitam, né, a criação de um blog, de um site de forma totalmente gratuita, sem custo nenhum, como o Blogger do Google, o WordPress, o Wix. Então, são várias ferramentas, e até mesmo as redes sociais, o Instagram, o Facebook, o Twitter, né? Todas essas redes sociais podem ser utilizadas como blogs nesse sentido aí de produção textual. E agora, por fim, o artigo de Guerreiro e Ribeiro Neto, que também trabalha essa questão da utilização das TICs, tecnologias de informações e comunicações, utilizadas pelo professor em sala de aula. Esse texto aqui foi uma pesquisa, mas uma pesquisa ao contrário
das outras duas, que foram pesquisas bibliográficas, essa foi uma pesquisa, né, que aconteceu numa turma de segundo ano do ensino médio, da Escola Eneri Barbosa dos Santos, e foi trazido, né, os resultados foram trazidos para este artigo. Então, aqui, indo para a parte metodológica e para os resultados, os autores trazem que a metodologia se prendeu a uma pesquisa de natureza indutiva com abordagens qual e quantitativa, descritiva, exploratória e do estudo de caso, né? Então, foram aplicados questionários, perguntas abertas e fechadas, tanto para o professor quanto para os alunos. Os pontos principais trabalhados por esses autores neste artigo são a questão da adaptação aos avanços tecnológicos e a orientação, o caminho de todos para o domínio e a apropriação crítica desses novos meios, a questão do quadro e giz e das ferramentas tecnológicas. Eu coloquei versos ali, mas não significa que um precisa meio que lutar e exterminar o outro, não necessariamente, mas precisam ser trabalhados de forma conjunta, né? Não é que vai se deixar de utilizar o quadro, de se utilizar ali a escrita no quadro, ou muitos professores já trabalham com a utilização dos slides, né, de apresentações para poder fazer a interação na sala de aula, mas que sejam utilizadas as ferramentas tecnológicas em comum acordo, em conjunto, tanto para professores quanto para os alunos, para que as novas tecnologias estejam presentes no espaço educacional. Então, tem aqui essa citação. A sala de aula deve se tornar um ambiente de aprendizagem cooperativa, na qual o professor fornece a direção, a orientação e a inspiração, tornando-se um mediador de conhecimento. No entanto, para que esta perspectiva seja alcançada, se faz necessário que o processo de ensino seja aplicado de acordo com os avanços tecnológicos e o professor seja capacitado para manusear com proficiência essas ferramentas e interligado com a evolução. Mais uma vez, a questão do professor se preparar para isso. O professor precisa estar em constante formação para poder utilizar as novas tecnologias na sala de aula, senão ele vai ficar aquém dos seus alunos. Os alunos eles estarão mais desenvolvidos tecnologicamente do que nós, professores. Então, o uso do computador e da internet é necessário, é essencial. A internet ela é uma mídia que facilita e motiva os alunos por conta da novidade, da prática de pesquisa. Então, a internet ela vai dar essa oportunidade de interação através de e-mails, chats, blogs, além de ser também uma fonte de pesquisa por meio dos aplicativos de busca, como o Google, por exemplo. O celular também é uma ferramenta que pode ser utilizada auxiliando no ensino, uma vez que possibilita compartilhar conteúdos via aplicativos, e principalmente para pesquisas, e é uma ferramenta mais frequente, né, e que faz parte de uma forma maior da realidade dos alunos. Então, essas ferramentas nas aulas de português se tornam necessárias, como em qualquer outra disciplina, como eu venho falando desde o início desse vídeo, desse seminário. Então, esses mecanismos, quando bem orientados, por isso é necessária a formação dos professores e empregados, eles vão trazer contribuições muito significativas nesse processo do ensino-aprendizado. Entretanto, para que ocorra a aplicação desses recursos, é necessário que o educador esteja irmanado com o desenvolvimento da era digital, cabendo a ele fazer essa mediação. Então, ele precisa conhecer, ele precisa dar espaço para essas novas tecnologias, precisa se adaptar a isso para que faça parte do cotidiano dos alunos e dele e também do cotidiano escolar. Eu tenho aqui também essa citação que diz o seguinte: a opção por integrar os campos aos processos tecnológicos próprios de cada área resulta da importância que ela adquire na educação geral, e não mais apenas na profissional. Isso faz parte dos PCNs, né, para o ensino médio. Então, a tecnologia é um tema por excelência que permite contextualizar os conhecimentos de todas as áreas e disciplinas do mundo do trabalho. Não se trata apenas de dar significado ao uso da tecnologia, mas de conectar os inúmeros conhecimentos com suas aplicações tecnológicas. Então, o professor ele não é mais uma fonte exclusiva do saber, mas ele vai ser o facilitador, o mediador dessa troca de conhecimento. O ensino torna-se mais interativo e se desloca, deixando uma parcela maior ao aprendiz, né? Olha só, protagonismo para o aluno do que ao professor. Esse modo de utilização interativa vai obrigar o professor a conhecer essas novas tecnologias, se familiarizar com elas e também abordar pedagogicamente para facilitar os modos de aprendizagem. Bom, e com isso,
Eu encerro aqui essa explanação com esses 3 artigos. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui assistindo. Gostaria que vocês contribuíssem, né, comentando, dando alguma dica, falando o que vocês acharam sobre este seminário, contribuindo verdadeiramente com ele, algo que seja também para contribuir com a minha formação. Vou ser muito grata se puderem participar. E agradeço também à Uninter pela oportunidade desta formação, a todas as pessoas que de forma direta ou indireta contribuem comigo para a minha formação acadêmica. E mais uma vez, muito obrigada a todos. Eu fico por aqui. Tchau e até a próxima.